Departamento infantil. Hoje de manhã eu dei uma pinceladinha no que eu vou falar hoje à noite. Então, se os irmãos assistiram pela internet, já sabem mais ou menos o que eu vou falar hoje à noite. Também trabalhei uma parte do meu sermão, está na pastoral do boletim. Tá aí, achei algo do John Piper também falando sobre o assunto, coloquei na pastoral do boletim. Tá aí. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 1 ao 12, né? Não é todo o capítulo. Está no telão também. Se você quiser acompanhar. Assim está escrito: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e a vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, com todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê sua paga, tribulação aos que vos atribulam. E vós outros que sois tribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vossa vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, a tua palavra foi lida, manifesta agora, Deus, a tua vontade em nossas vidas, em nosso coração, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a compreender melhor a tua palavra. Fala, Pai, a cada um de nós. Fala, Pai, ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu creio que não é um problema da nossa atualidade, mas é um problema que sempre foi constante na humanidade.
porque nós sempre procuramos alívio para as nossas dores. Nós sempre procuramos respostas para o nosso sofrimento. Nós sempre procuramos soluções para os nossos problemas. Lembro-me de um grande amigo que já está com Cristo. Ele foi um homem que ajudava muito a gente, porque ele era muito experiente na área de vendas, e muitas vezes ele pegava a equipe de vendas, alguns jovens iam no meio, muito assim, atribulado com as dificuldades. Muito atribulado com as dificuldades. E nos treinamentos dele, dentre várias coisas que ele falava, olha, vocês têm que aprender uma coisa. Problema se resolve. Dificuldade se administra até virar problema para se resolver. O certo é que todas as coisas vão se resolver. As dificuldades virando problemas e os problemas sendo resolvidos. Então, deixa as coisas acontecer ao seu tempo. Deixa as coisas acontecer ao seu tempo. Porque no tempo certo, as coisas vão se resolver. As coisas vão se resolver. Esses dias, eu estava... A Carolina acordou e eu estava ajeitando alguma coisa lá em casa e eu falei para a Carolina, Carolina, ajeita para você tomar banho. Aí ela virou para mim e falou assim, pai, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Agora é hora de eu tomar café. Me arruma meu café para mim, papai. Então, assim, ela aprendeu isso na escola, porque qualquer coisa a professora vira para os aluninhos e fala assim, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E quando a gente olha uma situação dessa que nós vemos Paulo escrever aos Tessalonicenses, Paulo ele está em Coríntios e ele passou 3 semanas em Tessalônica, na cidade de Tessalônica. Em sua primeira visita, ele pregou durante 3 sábados nas sinagogas e ele foi surpreendido com o poder do evangelho na vida daqueles gentios e também na vida dos judeus que ali moravam. E o evangelho cresceu tão espantosamente que houve um alvoroço na cidade. Um alvoroço tão grande, porque aqueles que eram contra o evangelho começaram a pagar gentes de má índole, pagar gentes maldosas para fazer, de fato, um alvoroço na cidade, para que Paulo e seus companheiros de viagem fossem prejudicados. Paulo se vê na situação de ter que sair corrido de Tessalônica e vai de viagem. Só que quando ele chega lá em Corinto, ele escreve uma primeira carta aos irmãos de Tessalônica, porque ele fica sabendo o quanto o evangelho tem feito a diferença naquela cidade, na vida daquelas pessoas, e o quanto o evangelho tem expandido. E quanto mais pessoas têm sido alcançadas pelo poder do evangelho. Quantas pessoas estavam sendo libertadas. E ele escreve a primeira carta para trazer consolo ao coração daqueles irmãos, porque estava tendo muita perseguição, muito alvoroço naquela cidade, porque bem sabemos que as cidades gentílicas viviam do comércio da fé, das relíquias, viviam dos templos pagãos, viviam dos ídolos que vendiam, e agora uma nova religião sendo pregada, um novo contexto religioso entrando na cidade, agora o comércio da fé ia-se à derrocada. Os ídolos não iam ser vendidos, as oferendas aos deuses pagãos não iam ser feitas, e agora há um alvoroço porque isso não poderia acontecer. Eles deviam impedir o avanço do evangelho de qualquer forma. Mas Paulo ele vê que mesmo com as dificuldades, mesmo com a perseguição, aquela igreja crescia. E ele escreve a primeira carta falando para aqueles irmãos que eles deveriam continuar, que eles deveriam prosseguir, porque a volta de Jesus estava próxima. Jesus estaria voltando.
E aqueles irmãos, com esse entendimento, se alegraram, renovaram suas forças. Que maravilha, irmãos. Saber que um dia os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos dissabores nessa vida vão ter um fim. Creio eu que era essa a intenção de Paulo quando ele falou da volta de Jesus. Olha, irmãos, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que vocês estão passando por privações, dificuldades, mas olha, tudo isso terá um fim. O Senhor Jesus está voltando. Tenha bom ânimo, tenha força, tenha fé. A sua dor vai passar, a sua enfermidade, a sua tristeza, o seu sofrimento vai ter um fim, porque Jesus está voltando. Alguns entenderam de maneira correta isto. Olha, o nosso sofrimento vai ter um fim. Se não for através da nossa morte, porque assim como Paulo falava que o viver era Cristo e o morrer é lucro, vai ser através da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas alguns de Tessalônicas, da cidade de Tessalônica, entendeu errado. Achou que Jesus estava voltando naqueles dias. E muitos começaram a largar seus trabalhos, largar seu emprego e viver à custa de outros que estavam trabalhando. Paulo se vê na necessidade de escrever uma segunda carta para explicar novamente sobre a segunda vinda de Jesus. Não há uma carta tão escatológica no Novo Testamento que fala sobre a segunda vinda de Jesus, bem explicado, como é a carta de 2 aos Tessalonicenses. Paulo explicando que a vinda não era daquele momento. Precisava aparecer o iníquo, o dia mau de fato, que demoraria. E que aqueles irmãos que pararam de trabalhar e estavam vivendo às custas de outro, que eles deveriam voltar cada um para suas atividades, porque Jesus não estava voltando naquele momento. Mas Paulo também ficou sabendo que tinha aqueles que estavam aproveitando a situação, que eram pessoas preguiçosas, que estavam aproveitando de outros para viver uma vida boa. E Paulo fala, olha, quem não trabalha, então não come. Texto famoso que nós vemos Paulo combater a questão da preguiça em 2 Tessalonicenses. Mas a ideia central, o contexto em que essa carta foi escrita é exatamente essa. Exatamente essa. Meus irmãos, e dentro desse contexto, claramente nós vemos que Paulo novamente tenta encorajar os irmãos, renovar as forças daquela igreja. Porque o embate eram muitos. E trazendo para a nossa realidade, irmãos, eu não falo em relação a uma quarta igreja presbiteriana de Anápolis, mas a toda igreja cristã, bíblica, verdadeira, sincera e honesta na face da terra, na qual faz parte dessa grande igreja universal do reino de Deus. Do santo dos últimos dias. Que não é a igreja dos mormons, não é a igreja do bispo Macedo, mas somos nós, a igreja militante. O quanto nós precisamos de encorajamento, irmãos. O quanto nós precisamos de encorajamento da parte de Deus para prosseguirmos na nossa jornada diária, para prosseguirmos caminhando por fé, prosseguirmos em direção ao alvo que está proposto, porque é muito fácil, irmãos, de desviar do nosso objetivo, desviar dos nossos alvos, muito fácil perder o foco. É muito fácil, irmãos, porque nós nos distraímos com muitas coisas nessa vida. Nós temos, muitas vezes, nós trocamos o que é necessário, o que é central, o que é importante pelas coisas periféricas. Pelas coisas periféricas. Eu tenho um aplicativo no meu celular, que esse aplicativo ele comunica com o meu computador do gabinete, com o meu computador de casa e com o meu tablet. Se eu alterar qualquer coisa no celular, altera no computador do gabinete, altera no computador de casa, altera no tablet. E eu deixo tudo atualizado porque eu parto de uma escala de prioridade. Todos os dias. Quando eu vou dormir, eu olho e falo, amanhã, o que é mais importante? O que é prioritário?
E vou trazendo as coisas importantes e prioritárias para o começo da lista. E deixando as secundárias, de menos importância, para o final da lista. Quando eu vejo Paulo nessa perícope lendo, eu vejo claramente Paulo fazendo isso, irmãos. Trazendo para aquela igreja, mostrando para a igreja o que é prioritário, o que é necessário, o que é verdadeiro. E nós precisamos entender para que venhamos ser encorajados, para que sejamos encorajados, para que encontramos a força e a coragem que precisamos para fazer o que é prioritário, o que é certo, o que é verdadeiro. Em primeiro lugar, nós precisamos disso que Paulo está revelando aqui. Porque nós não podemos, irmãos, de forma alguma, deixar de olhar para as coisas essenciais da vida, em detrimento às coisas superficiais. Nós não podemos viver de coisas superficiais. Nós não podemos viver das coisas que não são necessárias, que não são, de fato, primárias para a nossa vida. Primárias. Porque eu tenho um exemplo dentro de casa. Se eu deixar a Carolina só vai viver de chocolate, pirulito e chiclete. Jujuba e coisinhas mais. Mas se a gente não mostrar e não dar o que é certo, porque a primeira coisa que ela pede para mim quando ela acorda é aponta para o armário e fala: pai, pega aquela balinha, aquele chiclete, aquele chocolate para mim. Eu falo: não, Carolina, você vai comer, vai tomar leite com Toddy e vai comer um bolo, vai comer o café da manhã, certinho. Aí quando chega perto do almoço, ela: pai, tô com fome. Pai, tô com fome. Você vai deixar uma criança com fome? Não pode. Pega para mim aquela jujuba, papai. Falei: não, agora você vai esperar e você vai comer arroz, feijão e carninha. Esses dias até tirei uma foto do pratinho dela, cozinhei uns ovinhos de codorna, coloquei lá, botei um arrozinho, um feijão preto, que ela ama feijão preto. Não é carioca, viu, Mara? Mas ela ama feijão preto. E coloquei lá a saladinha, ela só vai comer só a jujuba depois que você almoçar. Porque se a gente não mostrar para ela o que é essencial, o que é realmente necessário, criança vai viver daquilo que não é necessário. E de fato, ela não vai viver. Porque as coisas que não são necessárias, que são fúteis da vida, ela vai levar o quê? A uma enfermidade. Por isso é necessário, a Bíblia diz claramente que nós precisamos amadurecer na fé. Porque crentes maduros na fé, eles buscam viver daquilo que é necessário, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é fundamental. Crentes amadurecidos na fé, eles deixam as coisas superficiais, eles deixam as coisas periféricas. Crentes que são maduros na fé, eles sabem o que é primário e o que é secundário. Crentes maduros na fé, eles sabem o que vão fortalecer, o que é forte para a sua vida espiritual e aquilo que não é. Crentes maduros na fé, sabem que não pode viver de superficialidade, de embondeiras, de bobagens, mas que precisam de coisas substanciais, para que possam continuar prosseguindo e progredindo na fé. O quanto nós temos que parar e pensar nisso, meus irmãos. O que tem nutrido a minha fé, o que tem nutrido a sua fé, de que você tem vivido. As coisas desse mundo são ilusões. A sua saúde vai passar com a sua idade. As coisas vão passar, e aquilo que é essencial para você hoje, aquilo que te faz feliz hoje, amanhã não vai fazer mais, porque você não vai ter mais vigor. Paulo trabalha justamente no primeiro versículo, nos primeiros versículos, essa realidade. Quando ele olha encorajando a igreja de Tessalônica, ele fala claramente para aquela igreja, como está nos primeiros versículos que nós lemos:
Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vós outros da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Sabe o que Paulo estava falando à igreja de Tessalônica? Nesse encorajamento a essa igreja madura, apesar de nova, mas que estava madura na fé, porque a igreja que estava crescendo no evangelho da graça, ele deixa bem claro que existe algo que capacitava esses irmãos, algo que movia esses irmãos, que alimentava a fé desses irmãos. Se você observar do verso 1 ao verso 12, o quanto Paulo fala da graça. Graças a Deus, a graça de Deus. O quanto Paulo fala da graça. E não tem como fugir desse tema da graça novamente, irmãos. Porque Paulo, logo de cara, nos primeiros versículos, ele mostra que a graça alimenta a fé desses irmãos. Que a graça de Deus tem alimentado a fé desses irmãos. Olha, meus irmãos, prossegue. Vai com fé. Continue se esforçando. Continue, porque Deus tem alimentado você com graça. Não fique com medo. Não fique triste. Não fique com receio no seu coração. Não tenha medo do que vai acontecer amanhã. Não tenha medo do que vão tramar para você amanhã. Não tenha medo das armadilhas, das ciladas. Não tenha medo do que fizeram com Jason. Se você ler o contexto desse texto lá em Atos 17, você vai perceber, não tenha medo do que fizeram com a família de Jason, ou com outros irmãos. Não se intimidem, porque a graça de Deus tem te sustentado, a graça de Deus vai te sustentar, a graça de Deus vai te suprir, a graça de Deus vai te fortalecer. Mas como? Como essa graça vai me sustentar? Como essa graça vai me fortalecer? Como essa graça vai me nutrir? Como essa graça vai me encorajar? E Paulo deixa bem claro nesses primeiros versículos que a primeira atitude de fortalecimento e de encorajamento, o primeiro resultado que essa graça condiciona, traz para a vida dessas pessoas, é a gratidão. Tanto no coração de Paulo, como de Silas, como de Timóteo, de outros irmãos e das igrejas que foram abençoadas através do testemunho daqueles irmãos e daquelas igrejas. Olha, irmãos, se você quer se encorajar, se você quer se renovar a sua fé, se você quer de fato se sentir revigorado, porque chegamos em momentos das nossas vidas onde tantas desilusões passamos, seja em relação à vida eclesiástica, à vida na igreja, com pessoas imaturas dentro da igreja, que a gente chega no momento que a gente enfraquece, que a gente tende a querer desanimar de fato e viver uma vida cristã de carreira solo. Ou viver uma vida cristã isolado, como se fosse uma ilha. E a gente sabe que aos olhos do Evangelho, aos olhos da palavra de Deus, isto é impossível. Porque nós fomos chamados, nós fomos escolhidos e nós fomos criados por Deus para congregar. Para estar aqui, dentro de uma igreja local, cultuando e louvando a Deus. Porque isso é um resquício mínimo.
uma poeirinha de nada, uma molécula de uma poeira, daquilo que nós vamos viver pela eternidade afora nos céus. Congregados eternamente na presença de Deus, louvando e adorando a Deus. Então, essa igreja local essa igreja local tem que ter pessoas que são apaixonadas pelo fato de congregar. Mas se você não consegue, o que Paulo traz à mente dessas pessoas aqui é a gratidão. E Paulo, ele fala justamente dele, porque foi beneficiado por aquela igreja. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Paro e penso, irmãos. Aconteceu uma situação muito difícil comigo e com a Cássia na igreja presbiteriana pioneira. Eu estou contando isso porque nós da quarta igreja fomos incumbidos de receber um seminarista, acolher um seminarista, abraçar esse seminarista por causa de um problema em uma determinada igreja. Ele, a esposa e a família. Depois de 5 tentativas, consegui visitar esse seminarista e a família. De tão machucado que eles estão por causa de uma determinada igreja. Consegui visitar, eu e a Cássia foi lá. Eles pediram, pastor, dá mais um tempo para nós. Acho que por agora nós não vamos conseguir congregar. Não estamos bem. Amém, meu irmão. Sinta-se então que a quarta igreja está com as portas abertas para te amar, para te abraçar. Tem pessoas defeituosas, como toda igreja tem? Tem. Você está livre de acontecer coisas que você não vai gostar? Não está. Mas saiba de uma coisa. Nós temos tentado viver uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja que ama pessoas, que ama a Deus e ama pessoas. Irmãos, eu estou cansado de ouvir histórias aqui na quarta igreja, já tem 7 anos que eu pastoreio, 7 anos que eu acompanho os idosos e a SAF, histórias de amor, de acolhimento, que gera tanta gratidão na vida dessas irmãs e faz o amor delas aumentar ainda mais por Cristo e por essa igreja local. O quanto é bom ouvir isso, irmãos. O quanto é bom ser amado. O quanto é bom se sentir cuidado. Eu creio, e é isso que Paulo estava trazendo na memória dos Tessalonicenses, que de fato eles deveriam continuar nesse crescimento do evangelho, porque o que eles estavam fazendo era muito bom. Porque foi tanto bom para Paulo, quanto para as igrejas que ele testemunhava da fé dos Tessalonicenses, quanto para eles próprios, porque Paulo fala desse amor mútuo, o cuidado de uns para com os outros. Que maravilha, irmãos. Você pode ser decepcionado. Você pode não concordar com muitas coisas que acontecem dentro de uma igreja, talvez com a atitude do pastor Camilo, que sou falho, sou pecador, posso ter contrariado muita gente, atitudes imaturas. Mas uma coisa, a Bíblia deixa claro para vocês. Uma coisa a Bíblia deixa claro. Que nós não devemos condicionar o nosso coração, a nossa mente, apenas às coisas ruins que nos acontecem. Como se aquelas coisas ruins tivessem o poder de fazer com que o nosso coração mudasse em relação a determinadas pessoas, determinado grupo ou determinada igreja. Mas que as situações de bondade, as situações de acolhimento, de amor, os momentos felizes, os momentos alegres, tenham o poder maior de trazer no seu coração gratidão, para que você possa prosseguir por fé e continuar crescendo. Eu creio que é nessa perspectiva que aquele texto fala, quero trazer na memória aquilo que me dá esperança, irmãos. Aquilo que me dá esperança. Muitos psicólogos trabalham isso no relacionamento conjugal. Quando tudo está mal, tem psicólogos que fazem a tal da regressão para trazer aquela pessoa momentos, no início do casamento, os momentos felizes, e fazer com que essa pessoa gere perdão em relação ao seu cônjuge.
Aonde você perdeu esse amor? Aonde você perdeu essa ligação tão amorosa, essa felicidade no seu casamento? Agora Paulo fala, olha, irmãos, apesar das dificuldades que vocês têm enfrentado, apesar das dificuldades que com certeza vocês vão enfrentar, as decepções, até mesmo de dentro da sua própria casa, até mesmo de dentro da fé, não pode, de forma alguma, matar a gratidão que deve estar no peito de vocês. Olha o amor mútuo de vocês. Olha quantas pessoas têm sido beneficiadas por meio desse amor. Então essa graça que alimenta a fé, ela alimenta a fé por meio da gratidão, do reconhecimento das coisas boas que Deus faz por meio das pessoas, daquilo que Deus fez na sua vida. Ela redunda em amor ao próximo, ao benefício ao próximo. Aí você fala, olha meu irmão, eu te perdoo, eu delibero perdão para você. Talvez você não vai chegar na pessoa e falar, aquele dia você falou isso, você fez aquilo, eu te notei assim, você foi seco comigo, você não me comentou. Às vezes a gente prejudica alguém, até mesmo sem querer. A gente às vezes faz alguma coisa sem notar que fez. E muitas vezes magoamos alguém e a gente nem sabe que a gente magoou. Eu costumo andar na rua meio avoado. Meio que assim, olhando para o chão, pensando. Às vezes eu passo por alguém, aconteceu com a Camila, né? Eu estava vindo do centro, ali por trás do terminal, deixei meu carro para lavar ali no posto Tiradentes, eu gosto de lavar ali, sábado de manhã, e fui resolver cortar o cabelo ali no centro. Aí na vinda, eu estava vindo ali perto do Floresta, atravessando perto do Camelô, e a Camila estava vindo. Desligadão, passei. Quando eu passei, a Camila, ô pastor Camilo, você não me viu não? Não, Camila, me perdoe, estou aqui pensando em tantas coisas, né? Imagina, eu pedi perdão para ela, imagina, né? Já pensou? Então, já estou falando para vocês, gente, me desculpe, se eu passei por vocês, se eu passar por vocês na rua e não comentar, não é por maldade, tá? Eu vou prestar mais atenção. Mas o fato é, irmãos, o fato é que nós devemos, de fato, entender que Deus alimenta a nossa fé por meio dessa graça. O que Deus fez por nós, o que Ele fez por nós, é muito maior do que aquilo que as outras pessoas podem fazer contra nós. Olhe para essa graça de Deus. Olhe por aquilo que Jesus fez. É muito maior do que aquilo que as pessoas vão tentar fazer contra você. Ou que você acha que as pessoas fizeram contra você. E isso possa gerar no seu coração gratidão e amor mútuo. Perdoar, deliberar perdão. Eu perdoo. E se você tiver coragem, chega na pessoa e fala, olha, eu passei tanto tempo magoado, ressentido com você, mas eu quero pedir perdão, quero também deliberar perdão. Eu quero viver essa graça de Deus na minha vida. Quero viver essa firmeza nas tribulações. E não me intimidar, e não retroceder. Eu quero seguir, progredir nessa fé. Mas Paulo também fala, nos versos seguintes, que essa graça nos faz descansar na justiça de Deus. Ele fala aqui da justiça que vai vir. Ele fala da justiça de Deus que vai vir sobre aqueles que estão perseguindo. Paulo fala agora para você olhar para essa graça de Deus e falar, olha, descansa na justiça de Deus. Porque essa justiça de Deus é graça na sua vida. A justiça de Deus que se deu na cruz do Calvário, no Senhor Jesus Cristo, é graça na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Paulo deixa claro para os irmãos aqui de Tessalônica que eles estavam sendo provados o tempo todo. Provados e aprovados o tempo todo. Por Deus. Irmãos, nós não podemos ser ingênuos na fé. Porque somos também provados e aprovados por Deus o tempo todo. Lembra da história que eu contei da Cássia? E a Cássia sempre fala que quando veio o câncer pela primeira vez, ela enfrentou o câncer com maior dificuldade, a Ana Luísa pequenininha. Aí veio o câncer pela segunda vez, fez transplante de medula óssea, aquele sofrimento todo. Aí quando a gente achou que não vinha mais câncer, veio o câncer pela terceira vez. Aí ela fez, ó Deus,
Obrigado por me amar desse tanto. Porque a Bíblia diz, a tua palavra diz que isso só prova quem o Senhor ama. Obrigado por me amar desse tanto. Porque terceira vez um câncer é prova demais, é amor demais. Mas tá bom, Deus, eu já sei que o Senhor me ama. Me dê esse alívio. Me dê esse alívio. Irmãos, Paulo está falando justamente isso aqui aos Tessalonicenses. Que as provas que eles estavam passando, e se você ler aqui do verso 5 em diante, era para quê? Para eles se tornarem dignos, se assim, dignos daquilo que eles iriam herdar, que estavam herdando. Não anulando o que Jesus fez, porque aquilo que o sacrifício que nos torna digno, a justiça que nos torna digno, a aprovação que nos tornou digno foi o sacrifício de Jesus. Mas sabemos que as provas, os sofrimentos e as tribulações nos amadurecem e nos torna pessoas melhores. Pessoas melhores. E não revoltados. Porque se as provas, os sofrimentos e as tribulações te tornar pessoa revoltada, tem alguma coisa errada na sua fé. Porque aquele que tem Deus no coração, aquele que reconhece o Senhor Jesus Cristo, aquele que vive o Evangelho, as tribulações, os sofrimentos, fazem com que essa pessoa amadureça e cresça na fé e se torne sábio para ajudar aqueles que estão passando ou passarão pelos mesmos problemas. Então essa graça que nos faz descansar na justiça de Deus. Estou com dificuldade, estou passando por problemas, estou doente, estou passando por problemas difíceis. Deus é justo, Deus é juiz. E no momento certo Ele vai trazer a justiça, a conclusão, a resolução de todas as coisas. É melhor entregar nas mãos de Deus. Não há justiça melhor do que a justiça de Deus. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus não falha. A certeza do fim também dos malvados, daqueles que estavam agredindo, aqueles que estavam fazendo coisas para entristecer, para ferir e para acabar com aqueles irmãos daquela igreja, daquela localidade. Se você ler o contexto, você vê claramente pessoas sendo pagas para fazer contendas. Pessoas que eram maldosas eram pagas. Sabia que como existia a profissão das carpideiras, que pessoas que eram pagas para chorar em velório, existiam certos homens malvados que eram pagos para fazer contendas, para fazer rebelião, para fazer passeata. Hoje a gente não vê pessoas sendo pagas para fazer passeatas, arruaças, né? A gente não vê nada disso, né? Mas antigamente existia isso, pessoas que eram pagas. Lotavam ônibus com suas convicções e iam para lutar para aquilo que achavam que era o ideal. Mas quando a gente vem para a palavra de Deus, nós vemos que as nossas convicções, elas são tolhidas, elas são condicionadas por aquilo que é verdadeiro, aquilo que é certo. E as demais coisas passam para o secundário. As minhas convicções sociais, as minhas convicções profissionais, as minhas outras convicções, elas ficam submissas às minhas convicções espirituais. Que bom eu poder subjugar tudo aquilo que eu achava importante agora debaixo daquilo que é realmente importante. Porque eu sei que a minha briga, a minha causa, não é qualquer causa, não é qualquer briga. Porque a minha causa, a minha briga, ela está nas mãos de um Deus justo e verdadeiro, que um dia trará justiça. Que eu não posso trazer. Que a minha causa não pode trazer. Que as minhas convicções não podem trazer, mas Jesus traz. E essa era a paz que essa igreja sentia, e essa era a paz que Paulo estava pregando. Essa é a paz que Paulo estava pregando. Olha, Deus trará justiça a toda maldade, Deus trará justiça a toda mentira, Deus trará justiça a todo engano. Fica tranquilo. Descansa em Deus, descansa nessa graça,
Porque um dia a maldade vai acabar, um dia o sofrimento vai acabar. A sua justiça, ela é como trapo de imundície. A sua justiça é como um trapo de imundície, que é um pano velho sujo de sangue ou sujo de fezes. A justiça de Deus, ela é perfeita. A desigualdade social um dia vai acabar. A fome no mundo um dia vai acabar. O sofrimento no mundo vai acabar. Isso é uma promessa de Deus e Ele deixa bem claro que não é o homem, que não é um presidente, que não é um político, que não é um partido, seja qual for, mas é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. E nós devemos crer nisso. Todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Porque o mal e o sofrimento não foi criado por Deus. O mal e o sofrimento, ele foi opção do homem. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso, irmãos. Deus, quando Ele fez as coisas, se você lá ler em Gênesis, Ele fez todas as coisas boas, perfeitas. Deus fez todas as coisas boas. Deus fez isso e viu que era bom. Deus fez aquilo e viu que era bom. Deus fez aquilo outro e viu que era bom. Deus fez o homem e viu que era muito bom. Humanidade, irmãos. Deus fez a humanidade e viu que era muito bom. Mas então, como o mal entrou no mundo? Através da desobediência. Porque Deus falou a Adão, olha Adão, está aqui o Éden, cuida, guarda, come de tudo, mas não toque naquilo ali. Não pega aquilo ali, não come daquilo ali. Porque no dia que você comer, os seus olhos se abrirão. E você se tornará conhecedor do bem e do mal. E você vai morrer. Porque o mal vai te tomar. E aí o diabo veio, falou, olha, toma, que fruta bonita, agradável aos olhos. Você vai ser como Deus se você comer. A mulher comeu, deu para o marido. E a partir daí, toda a desgraça entrou no mundo. Aí já viu o irmão matando o irmão. Aí outro matando não sei quantos, porque falou mal dele. Aí veio aquela miséria toda no mundo, e aquele crime todo, aquela sangueira toda, até que no momento Deus fala, eu vou acabar com o mal no mundo. Chama um homem chamado Noé, Noé constrói essa arca, entra aí com seus filhos, porque eu vou mandar o dilúvio e vai matar todo mundo, porque o mal está muito. O mal está muito. Olha para você ver, Deus sempre importou com isso. Deus sempre importou. Deus não está alheio às maldades do mundo. Deus não está alheio ao sofrimento do mundo. Tanto é que não está, que Ele mesmo se entregou numa cruz, sofrendo, derramando sangue, por causa da maldade e do sofrimento desse mundo, para libertar e salvar os seus filhos, para mostrar a esse mundo que um dia toda injustiça e toda maldade vai ter um fim. E Paulo agora fala, olha irmãos, continue progredindo na fé. Não olhe para o sofrimento, não olhe para as dificuldades, olhe para Cristo, olhe para aquele que é maior do que o seu sofrimento, para as suas dificuldades. Continue na fé. Vamos seguir juntos, vamos seguir, vamos marchar com Cristo, vamos fazer esse evangelho crescer, vamos amar, vamos crescer na fé, em prol do reino de Deus, em prol do reino de Deus. E por último, para terminar, essa graça glorifica a Deus, graça que glorifica a Deus. Essa parte é a parte que eu achei tão interessante, quando o John Piper falou, comentando essa parte, ele falou, olha, Deus nos dá algo que vem dele para nós, que ao mesmo tempo volta para ele e ao mesmo tempo volta para nós. Deus nos dá graça e essa graça glorifica a Deus através do momento em que eu exercito essa graça
de Deus. Olha que interessante no verso 12. 11 e 12. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Deus, Senhor Jesus, seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como que o nome de Deus, como Deus vai ser glorificado? Através da graça que Deus nos dá. Através do exercício da sua vocação. Hoje a Fátima compartilhou conosco aqui de manhã dos momentos alegres que ela tem vivido, das alegrias que ela tem vivido no exercício da vocação dela lá no Paraná. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Tem muita gente procurando alegria e felicidade em lugar errado. Tem muita gente procurando alegria e felicidade em coisa errada. Tem muita gente achando que a alegria está nas marchinhas de carnaval, está nos bailes de carnaval. Tem muita gente achando que as alegrias estão nas bebidas, nas drogas. Tem muita gente achando que a alegria está no seu namoro. Tem muita gente achando que a alegria está nas suas roupas, no seu dinheiro, nas coisas que vão comprar, nos sonhos que vão ter, nos projetos que vão realizar. Mas não! A Bíblia, a palavra de Deus fala que a verdadeira alegria está no exercício da nossa vocação. Aleluia, gente. A coisa mais gostosa do mundo é fazer o que amamos, não é? A gente fica tão satisfeito em fazer o que a gente gosta de fazer, não é? Mas a gente também, é a coisa mais horrível do mundo fazer aquilo que a gente não gosta, por obrigação. É terrível. E é isso que Paulo está trabalhando aqui, irmãos. Que quando nós entendemos a nossa vocação, o nosso chamado, e exercitamos a nossa vocação, isto é uma fonte de alegria para nós. Se você quer ser feliz, se você quer ser alegre e satisfeito nessa vida, exerça a sua vocação, descubra seu chamado e seu ministério. Não precisa, eu vou largar tudo para ir para o seminário, eu quero ser pastor, não precisa. Deus tem 11 talentos. Eu vejo os irmãos cantando aqui na frente. Eu estava aqui na hora do ensaio, a satisfação dos irmãos aqui do quarteto. O Marcos está doente, está gripado, não pôde vir, mas eu vejo a alegria deles em cantar essas músicas. A satisfação e a alegria deles. Que maravilha, irmãos, fazer aquilo que ama, que gosta. E agora eu pergunto, qual que é a sua alegria, a sua satisfação? Em vir para a casa de Deus, se sentar nesses bancos, em cultuar a Deus. Qual é a motivação do seu coração? Qual é a motivação do seu coração? Porque se você não tiver encontrado, se você não estiver encontrando alegria de vir para a igreja, de sentar nesses bancos, de cultuar a Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você precisa novamente entender e se alimentar dessa verdade. E pedir para Deus, Deus, me encha do teu Espírito Santo. Restitui a alegria da salvação. Quero renovar a minha aliança contigo. Quero renovar a minha aliança contigo. Tira do meu coração todo mal. Porque Deus tem uma vocação para você. Deus tem um propósito para você. E Deus tem um chamado para você. E você só vai conseguir ser feliz e totalmente satisfeito nessa vida a partir do momento que você entender que é chamado, vocacionado para realizar obras de fé. Porque quando você faz para Deus, quando você realiza para Deus, consequentemente você está exercitando essa graça. E essa graça está glorificando a Deus, que fez tudo por você, que entregou a própria vida na pessoa de Cristo numa cruz. Que maravilha isso, irmãos. Isso é impagável. E o que nós temos feito? Qual é a nossa atitude diante dessa verdade? Feche seus olhos. Gostaria de orar por você.
Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações ainda, ó Deus, durante a semana. Quando essa palavra, alguma parte dessa palavra vier na nossa mente, na nossa consciência. Continue trabalhando, ó Pai, aquilo que o Senhor quis mostrar para a tua igreja. Hoje aqui, ó Deus. A graça que nos faz ser gratos, que move a nossa fé. A graça que nos encoraja a prosseguir, porque o Senhor é um Deus justo e verdadeiro. E a graça que te glorifica, Deus. Quando nós encontramos e entendemos a nossa vocação e realizamos o nosso chamado e fazemos aquilo que gostamos. Porque o verdadeiro propósito da vida, Deus, é te servir e realizar algo para o Senhor. Nós não vamos ser felizes em fazer aquilo que nós gostamos apenas para nós, em trabalhar em nossas profissões, em estar nas nossas casas, em estar a favor apenas da nossa família. Nós não vamos ser felizes e satisfeitos assim. Porque trabalhar, Pai, profissionalmente, trabalhar naquilo que gostamos, estar na nossa casa, cuidar da nossa família, só vai ser, de fato, só vai ter sentido e ter propósito, e trazer felicidade de fato, se eu entender que eu primeiro devo exercer meu ministério, meu chamado, minha vocação, em favor do teu reino. E aí todas as coisas vão ter sentido. Obrigado por esta palavra, Deus. Porque tem muita gente triste, sem propósito, sem entender nada na vida, porque não entende isso. Nos ajude, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Fica de pé, receba a bênção. Obrigado a todos os visitantes, que Deus abençoe e volte sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e eterno Pai, e as ternas, santas, doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua casa, a tua vida e a tua família, hoje, eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Te dê uma semana de paz, de alegria, de força e de vitória. Amém? Deus abençoe. Boa semana a todos.